O Brasil registra o maior número de assassinatos da história. Este é o tema do Via Justiça de hoje, que analisa o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no final de outubro. Nossos convidados, o desembargador Vanderlei Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Braulio Figueiredo Alves da Silva, professor adjunto do Departamento de Sociologia da UFMG. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Sete pessoas foram mortas por hora no Brasil no ano passado. Houve 61.619 mortes violentas em 2016, o maior número de homicídios da história brasileira. Desembargador, professor, por que tantos assassinatos? A violência no Brasil está fora de controle, desembargador? Ainda não, mas eu volvo os olhos porque há uma ausência do Estado nos grandes aglomerados, há uma ausência do Estado em aparelhar as polícias, nós estamos na era da tecnologia, então muita coisa que acontece desses homicídios é exatamente a ausência do Estado, ao meu ver, pelo levantamento que eu estou na área há muitos anos, e a gente vê, nós temos aí comunidades que o Estado não entra. Vou dar um exemplo, a Rocinha no Rio, onde tem gato de água, de luz, de telefone, é a omissão do Estado. Então aí gera violência, e aí nós chegamos nessa triste conclusão de 7 mortes por hora, né? Então é preocupante. E agora ainda está pior, porque com a crise financeira que nós estamos atravessando, isso vai só aumentar mais a violência. Porque onde não tem um trabalho social, onde falta comida, isso gera violência também. Professor Braulio, como que o senhor vê esse quadro, essa estatística? Que é triste, né? Então, o Brasil tem, se a gente observar uma série histórica maior, de 1980 até o momento, a gente tem um período de estabilidade, depois um crescimento mais suave, e nos últimos anos esse recrudescimento da violência, né? A gente pensar bem, o estado de São Paulo é um caso à parte, ele teve uma certa redução e muito se discute sobre o efeito dessa redução em São Paulo, dos números de homicídios, mas de uma maneira geral, no Brasil, a gente tem observado um crescimento muito alarmante. E mais especificamente, se a gente começa a analisar, desagregar esses homicídios por regiões, como o próprio desembargador coloca, por algumas áreas, alguns municípios, a gente vai assustar ainda mais com esse número. Vou dar um exemplo para você. O Brasil concentra uma das maiores taxas de homicídio do mundo, né? Na América Latina nós somos os campeões. Só para você ter uma ideia, 21 cidades no Brasil, dentre estas 18 capitais, responde a 4% dos homicídios do mundo. Ou seja, 21 cidades, 0,6% da população mundial responde a 4% dos homicídios do mundo. Se a gente desagrega, analisa especificamente o interior dessas cidades, a gente vai ver que não são todos os lugares. Algumas áreas, sobretudo áreas mais carentes, mais vulneráveis, onde o Estado não está muito presente, onde o que a gente chama, teoricamente, de ambiente de certa desorganização social. Isso explica ainda mais essa violência tão elevada. Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte sobre este recorde histórico de assassinatos no Brasil. Segurança pública é defesa do direito de classe alta, da classe alta, sabe? Tipo, não tem defesa da população em geral, é só de algumas questões, assim. A ausência do Estado, entendeu? Insensibilidade das classes dominantes, corrupção, ausência de educação nas escolas, entendeu? E toda uma série de discriminação contra as classes mais humildes. Do ser humano mesmo, ele não está sabendo ser humano, apenas humano. A gente não está sabendo respeitar a diferença do outro, a gente está tendo muita intolerância, então assim, o que eu vejo no outro de diferente, eu já quero agredir, já quero modificar o outro, aí por isso que está tendo essa violência toda. E a desigualdade também, né, social, assim, é crítica. Injustiça em todos os setores profissionais do trabalho, o governo também, falta de incentivo por parte do governo e até mesmo por questão da falta de segurança que a gente tem nos nossos locais, seja do local de trabalho, local de lazer, e isso aumenta uma insegurança que às vezes acaba gerando a violência.
Desembargador, o comentário do senhor sobre essa fala popular, uma ali chamou a atenção, deu a entender que o ser humano, né, estaria se bestializando cada vez mais. Isso foi a mensagem que ele falou. É o primeiro que falou ali, né? É realmente pelo seguinte, o que é? Problema cultural, falta de educação, né? Se o governo investir mais em educação, eu estou a acreditar que esse índice diminui. Mas tem que investir pesado na educação, pesado na saúde e combater veementemente o tráfico de drogas. Que eu trago aqui em primeira mão para o seu telespectador, que 70% dos homicídios de Minas Gerais envolve-se a tráfico de drogas e menores. Então esse índice, se o Supremo Tribunal liberar a droga, como está já 2 votos para liberar, vai aumentar muito mais. Eu estou a acreditar que vai aumentar muito mais o homicídio. Pode fazer o levantamento, a estatística. 70% dos homicídios envolve tráfico de drogas. Professor Braulio, como que o senhor viu a fala popular? Então, o que a gente observa, na verdade, até recentemente a gente publicou um estudo para o Ministério da Justiça sobre homicídios no Brasil, né, e a gente detectou alguns que a gente chama de correlatos associados aos homicídios. Um deles diz mais respeito às questões individuais. Então, você tem um problema de jovens, como o próprio desembargador coloca, a maior parte dos jovens envolvidos como autores e vítimas tem idade entre 15 e 25 anos. Né? A questão do sexo, gênero, é um problema eminentemente de homens, né, sexo masculino, e uma questão ambiental, que a gente chama que é a questão do local onde ocorre esse homicídio, local onde você tem uma maior prevalência de mortes violentas. Quais são esses locais? Lugares onde o Estado está de uma certa maneira ausente, ou quando se faz presente, se faz de uma maneira muito violenta, que assiste pouco a população. E associado a isso aí, mas que depende um pouco mais de estudos, diz respeito a essa questão do tráfico de drogas. A gente ainda tem algumas dúvidas com relação a isso. O tráfico está associado em grande medida à incidência de homicídio, mas fica difícil dizer qual é o poder de causalidade que existe entre tráfico e essas mortes violentas. Desembargador, o Brasil tem encarado como emergência nacional esse crescimento da violência? Não. Na verdade, falta boa vontade política. Veja agora, o Congresso começou a votar um pacote da segurança pública. Por que já não fez isso há muito tempo? Né? Depois que o caldo entorna, que eles vêm votar. Por que estão votando isso agora? Por causa daquela morte da garota lá de São Paulo, que deu a carona pelo WhatsApp. Né? Então foi uma morte violenta, então eles apressaram. Então o que tem que se fazer? Reformular a lei de execução penal urgentemente, reformular ou editar um outro código penal, um outro código de processo penal e investir forte na segurança, investir forte no judiciário, porque eu vou dar um exemplo, estava conversando com o professor ali em off. Belo Horizonte, há quantos anos nós só temos 2 tribunais do júri? Então aqui já podia ter no mínimo 4 tribunais do júri. Agora que nós estamos reformulando, extinguindo algumas varas, para ver se falta recursos para transformar essas varas em tribunal do júri, para ver se faz pelo menos 4 júris por dia em Belo Horizonte. Porque se tem 7 mortes por hora, nós temos que combater isso para cessar essa sensação de impunidade, fazer júri o mais rápido possível. Professor, para a gente encerrar esse bloco, quais são os impactos políticos desse recorde de assassinatos no país? Como que fica a imagem do Brasil no mundo? Isso é muito grave, porque um país violento, um bairro, uma região violenta, isso impede que essa região se desenvolva economicamente, socialmente. Então o impacto disso, da segurança pública, de níveis tão elevados de violência num país como o Brasil, isso impede que o país tenha crescimento econômico também. É preciso pensar que uma situação como essa vai ter impacto em diversas outras áreas, não só na questão específica de segurança pública, que afeta alguma parcela da população, mas no país como um todo, sobretudo do ponto de vista de investimentos econômicos. E o investidor não vem, né? O investidor não vem, como o senhor falou, né? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Brasil e o recorde histórico de assassinatos no país. Em análise no Via Justiça, os dados do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Participam do programa o desembargador Vanderlei Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Braulio Figueiredo Alves da Silva, professor adjunto do Departamento de Sociologia da UFMG. A taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes do Brasil ficou em 29,9. Qual é a dimensão disso, professor Braulio? Bom, essa taxa ainda ela omite uma questão ainda muito mais grave. A gente está tomando aqui uma taxa agregada do país como um todo, considerando, por exemplo, a população de regiões onde não acontece nenhum caso de homicídio. Mas se a gente começa, como eu disse inicialmente, desagregar essas taxas, trabalhando, por exemplo, por recorte etário, por recorte de gênero e por lugar ou região onde acontece, nós temos taxa superior a 150 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, taxas que são equivalentes ou muito maior do que países que estão em guerra há muito tempo. Então isso demonstra, na verdade, que o problema da violência urbana no Brasil é um problema seletivo, de segregação socioespacial, de uma população que tem sofrido há muitos anos um problema de desvantagem, de ausência de políticas públicas capazes de retroceder essa situação. Sergipe registrou a maior taxa de mortes violentas, 64 por 100 mil habitantes. Em seguida, vem o Rio Grande do Norte com 59,9 e Alagoas com 55,9. Todos os estados do Nordeste. Desembargador, por que o Nordeste na liderança das mortes violentas? São regiões mais carentes. E também, repito, a ausência do Estado. Falta investimentos. Então, regiões carentes, onde o Estado é omisso, aí a tendência é aumentar essa criminalidade. Causa minha espécie é Porto Alegre, mas nós temos ali um estado fronteirista, com regiões de fronteiras com outros países. Então, talvez esse índice em Porto Alegre está nessa altura por causa das fronteiras. Agora, Alagoas, como sempre, também a violência lá é reinante. Sergipe me preocupa muito porque é um estado pequeno, mas é exatamente a população carente, a falta de políticas públicas e a ausência do Estado nessa sociedade, nessas comunidades mais necessitadas, mais carentes. Só para corrigir um número aí sobre o Rio Grande do Norte, 56,9 por 100 mil habitantes, e Alagoas 55,9. E o desembargador falava sobre Porto Alegre, está entre as capitais com maiores taxas de assassinatos por 100 mil habitantes. Aracaju registrou 66,7, Belém e Porto Alegre 64 assassinatos por 100 mil habitantes. Com relação a Porto Alegre, o senhor concorda com o desembargador? Problema de fronteira, professor? No caso das capitais no Brasil, a gente observa que são dois problemas. Um problema de urbanização e mau planejamento, né? Então você tem, novamente, esses homicídios não estão distribuídos de forma homogênea na cidade como um todo. Se a gente observar bem, seja Porto Alegre, seja Maceió, seja qualquer outra capital do país, o que a gente tem observado é que esses homicídios são extremamente concentrados nesses lugares onde você tem, historicamente, uma ausência do Estado, uma falta de planejamento e onde a resolução de conflitos se dá de uma forma muito agressiva, muito violenta. As pessoas resolvem seus problemas de forma muito violenta. O homicídio é um recurso que eles utilizam de forma habitual. É aquela discussão da cidade, seus espaços seguros, seus espaços inseguros, não é isso? Sim, sim. E seja isso não só para homicídio, mas para diversos outras naturezas criminais. Isso demonstra, inclusive, a ausência do Estado, da justiça, né? Por que as pessoas resolvem nesses lugares, por que algumas pessoas tendem a resolver seus problemas de forma tão violenta, utilizando o recurso da morte como o último recurso para dar fim àquela situação? É o fazer justiça com as próprias mãos, não é, desembargador? Exatamente. Que a lei sempre, o direito penal, sempre quis... O que não é o correto, né? Mas eu complementando aí o que o professor disse, eu acho ainda que a sensação de impunidade e a justiça é morosa. Às vezes leva 18 anos para fazer o júri de um homicida. Então, quer dizer, isso também colabora muito. Outra coisa que colabora muito para isso, a meu ver, teríamos que voltar com o trabalho do menor aprendiz, menor 14 anos, teria que trabalhar desde que não prejudicasse os seus estudos. Então, isso eu acho que nós iríamos combater esse índice elevado de homicídio. Olha, a violência, segundo o anuário, ela aumentou em todo o país.
O cenário anterior, professor, mostrava um crescimento apenas nas regiões Norte e Nordeste. Agora, ela se alastrou pelo país inteiro. Como que os governos deixaram isso acontecer? Então, tem um debate sobre a interiorização dos homicídios no Brasil, né? Mas essa questão, por exemplo, se a gente pensar as regiões do país, o que a gente tem observado é o seguinte: enquanto cresceu muito, tem crescido muito no Nordeste, a região Sudeste tem sido objeto de alguns estudos e alguns, digamos, até algum sucesso em algumas políticas públicas de prevenção. Então é importante pensar o seguinte: o caso de São Paulo, o caso de Minas Gerais, que é importante destacar, né? São estados que, de uma certa maneira, e apesar dos seus problemas, têm tido nos últimos anos algum tipo de investimento na área de planejamento e programas de prevenção à segurança. Eu posso citar o caso específico de Minas Gerais, que também foi objeto desse estudo que nós acabamos de publicar. Minas Gerais, há mais de 10 anos, tem programas específicos para as áreas violentas, que se chama Programa Fica Vivo. É um programa que tem como objetivo a prevenção criminal, sobretudo de uma população jovem dessas áreas. E o que nós mostramos é que durante 15 anos de implementação desse programa aqui na cidade de Belo Horizonte, nós tivemos uma redução cujo resultado é mais ou menos equivalente a 1 ano de homicídio, de prevenção a 1 ano de homicídio da cidade. Ou seja, em 15 anos de implementação do programa Fica Vivo, em algumas áreas da cidade, foi possível observar a prevenção, ou seja, deixou de acontecer um número equivalente a 1 ano de homicídio da capital. Isso é extremamente importante. E o Brasil não é um país que tem uma característica comum em trabalhar com políticas públicas e avaliar o efeito dessas políticas. Isso é outro elemento importante que a gente precisa pensar. Avaliar o impacto dessas políticas públicas para poder replicar em outros lugares. Quem é a vítima preferencial dessa violência, desembargador? Veja bem, pelo que a gente vê dos processos, eles não escolhem muita vítima, não. Hoje, no caso de latrocínio, eles estão matando aí para roubar R$10. Então, todo cuidado é pouco. Então, não tem assim uma vítima de preferência. Pelo estudo, as vítimas estão entre 12 a 29 anos, né? E, então, voltando lá no tráfico de droga. Por quê? Muitos menores são chamados mula. E aí dá o desacerto e aí mata. Por quê? Não acertou com o traficante. Então, isso acontece muito. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o recorde da violência no Brasil. O país registrou no ano passado o maior número de assassinatos de sua história, mais de 61 mil homicídios. Participando do programa, o desembargador Vanderlei Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Braulio Figueiredo Alves da Silva, professor adjunto do Departamento de Sociologia da UFMG. Vamos falar agora sobre a violência policial segundo esse anuário. Ela aumentou 25,8% em relação a 2015 nos estados brasileiros. 4.224 pessoas foram mortas por policiais civis e militares. Como ver a letalidade das polícias, professor? Isso é um reflexo de uma sociedade violenta. Então, a polícia, por mais que ela tente se preparar, se planejar, né, você tem uma sociedade que está muito armada, mesmo que a arma de fogo não seja liberada do ponto de vista legal, mas você tem um acesso muito fácil a armas de forma ilegal e a polícia, então, ela acaba tendo que confrontar com essa situação. Um reflexo disso é essa taxa de letalidade tão elevada entre policiais e civis. As polícias mataram, segundo o anuário, mas os policiais também morreram. O número de policiais mortos aumentou 17,5% em relação a 2015. 437 policiais civis e militares morreram no ano passado, vítimas dessa violência. Como que o senhor vê isso, desembargador? Veja bem, é aquilo que eu falei no início, falta de investimento, porque os bandidos hoje, eles estão mais preparados, mais bem armados do que a própria polícia. Às vezes o soldado está lá com um revólver 38, o bandido está com um fuzil, está com uma metralhadora. Vou dar um exemplo, o caso que teve lá em Santa Margarida, né? Chegaram lá para fazer o banco, mataram o cabo. Agora em Uberaba,
né, os bandidos com metralhadora que derrubam um helicóptero. Acho que os policiais agiram até bem, porque se começasse um tiroteio ali, talvez ia morrer gente inocente, bala perdida. Então nós temos que ter esses cuidados. Mas, se olharmos isso aí, muitas mortes praticadas por policiais, nós temos duas excludentes. No estrito dever, cumprimento do dever legal e na legítima defesa. Então muitos estão morrendo são bandidos. Né? Não é inocente que estão morrendo pela polícia, não. Muitos aí são bandidos. Agora nós vamos falar sobre a violência contra as mulheres, estupros e o feminicídio. Os estupros cresceram 3,5% no país. 49.497 ocorrências no ano passado. Como explicar esse crescimento, professor? Então, isso pode ser também a ponta de um iceberg. Por quê? Porque estupro, assim como violência doméstica, é um tipo de natureza criminal que tem pouco registro. Então a gente tem uma taxa elevada de subregistro, as instituições policiais não tomam conhecimento da totalidade do que acontece com esses casos, como acontece no caso de homicídio, que é mais fácil de você registrar. Então o que ocorre, na verdade, é que há uma sinalização de que esse é um problema que a gente precisa ficar atento e políticas públicas devem ser pensadas especificamente para esse tipo de perfil de vítima e também de compreender quem são os autores que cometem esses delitos. Com relação ao feminicídio, no ano passado, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. Total de 4.657 mortes. Por que as prevenções destes casos não estão surtindo efeito, desembargador? Talvez, com o advento da lei de Maria da Penha, talvez teríamos que termos equipes preparadas para lidar com esse tipo de delito. Então, desde a abordagem na rua até no julgamento. Então, criou-se a lei, editou-se a lei, mas sem a infraestrutura. Porque se tivéssemos em todas as comarcas, vou dar exemplo de Minas Gerais, hoje há uma vara específica da Maria da Penha, com psicólogo, assistente social, né, com as polícias preparadas, talvez nós iríamos diminuir isso. E por que está crescendo esses crimes de violência sexuais? Porque hoje todo mundo denuncia. Antigamente, esse índice era mais baixo, que só o pobre que denunciava. Só o pobre que ia na delegacia e falava, minha filha foi violentada pelo meu marido, pelo enteado. Hoje, isso nas camadas mais ricas também está ocorrendo. Então, é um reflexo também das denúncias que estão aparecendo, do aparelhamento que está aparecendo, por isso que esse índice está crescendo, que antigamente ficava encoberto. Como também, várias pessoas são vítimas de furto, de roubo, e não registram ocorrência. Agora, professor, São Paulo, Minas e Bahia, nessa ordem, são os estados que mais matam as mulheres no Brasil. Uma análise do senhor. Eu acho que isso é uma situação nova que nós estamos enfrentando. Até a década de 90, se a gente observasse bem, você tinha um volume extremamente elevado de homicídios em que vítimas e autores eram pessoas do sexo masculino. Recentemente a gente tem tido um pouco essa mudança dessa dinâmica, em que mulheres começam a aparecer mais como vítimas. E nesse sentido é importante pensar as tipologias dos homicídios estão associadas a essas mortes. Por exemplo, homicídios mais instrumentais, onde você tem associação com o tráfico de drogas, o envolvimento é muito maior entre homens, seja autores e vítimas. Homicídios passionais, essa outra tipologia, tem esse envolvimento maior de mulheres como vítimas das mortes. Estamos chegando ao final, vamos para as considerações finais. Desembargador, com esse recorde de homicídios, qual é o cenário futuro da segurança do país, segurança pública no país? Investimentos e, a meu ver, reformular, editar um outro Código Penal e editar um outro Código de Processo Penal para que a justiça seja mais rápida e dê uma resposta à sociedade com mais rapidez. Qual que é o cenário futuro da segurança com esse crescente número de assassinatos? Acho que a gente precisa parar de enxugar gelo e começar a pensar em políticas públicas e avaliação do impacto dessas políticas públicas nesses lugares onde você tem grandes problemas associados, por exemplo, aos homicídios. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Vanderlei Paiva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o professor Braulio Figueiredo Alves da Silva. Nosso e-mail viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.